A criação do Pilates em casa, ele foi algo surreal, assim. Passou 6 meses, eu virei para ela e falei assim, precisamos crescer porque aqui não está comportando. A gente mudou em fevereiro, o que aconteceu em março de 2020? A pandemia. Então a gente mudou de estúdio, cresceu, mais contas para pagar, fechou o estúdio. Não tinha experiência de aulas online. E aí, no Instagram, numa telinha pequenininha, eu dei uma aula e eu tive o primeiro relato. Minhas dores na lombar melhoraram. Eu já comentei que eu fui professor de anatomia humana pela Universidade Federal de São Paulo, concursado, e eu passei em 2019 nesse concurso. Em menos de um mês que eu tava ali, eu virei pra minha esposa, que na época era minha namorada, falei assim, eu não consigo ficar só na graduação. Por mais que eu esteja ajudando as pessoas ali a se formarem e tudo mais, eu preciso atender as pessoas com o método Pilates, porque não vou ficar fazendo só isso. E a gente inaugurou, um mês depois, o nosso primeiro estúdio físico, interdisciplinar. Então a gente inaugurou em uma salinha, 20 metros quadrados, eu acho que era muito. Então era barulho, tinha escada, não era o ideal, era muito longe do ideal. Passou 6 meses, isso foi em agosto de 2019. Passou 6 meses, eu virei para ela e falei assim, precisamos crescer porque aqui não está comportando. Vamos! Achamos um prédio comercial, 40 metros quadrados, vamos dobrar de tamanho, vamos investir mais, reformamos o lugar, colocamos ali as coisas. Isso, agosto, 6 meses de janeiro, a gente mudou em fevereiro. O que aconteceu em março de 2020? A pandemia. Então a gente mudou de estúdio, cresceu, mais contas para pagar, fechou o estúdio. Nós fomos obrigados, nós e o Brasil inteiro e o mundo inteiro, entramos em lockdown e nós fomos obrigados a fechar o estúdio. A minha primeira ideia na época, né, minha primeira solução, não pensar no problema, né, vamos pensar na solução. O que eu vou fazer com meus alunos? Eles não podem ficar parados. Muitos estavam em tratamento, muitos estavam com dores, muitos tinham entrado ali naquele momento. E eu falei assim, eu vou dar aula online. Nunca tinha dado uma aula online, até criticava pessoas que davam aula online, para você ver que todo mundo pode mudar de opinião, todo mundo pode crescer, evoluir, porque eu falava assim, como que eu vou corrigir a pessoa? Não vou conseguir. Então, não vai dar certo. E eu falei, não, eu preciso. Então eu chamei cada aluno e falei assim, ó, vamos fazer uma videochamada e aí eu te instruo, só que vai ser um pouquinho menos para eu dar conta de todos os alunos. E aí eu faço o Pilates solo com você, você usa aí algumas coisas. A gente distribuiu alguns acessórios que a gente tinha aqui no estúdio. E aí eu vi que era possível dar aulas online. Eu fiquei feliz, porque eu conseguia ofertar ali os exercícios e eu conseguia descrever os exercícios muito bem. E eu acho que a carreira acadêmica também me trouxe muito isso, a parte prática ali também, né? E eu consegui fazer isso 1 a 1. Eu só tinha 800 pessoas no meu Instagram. Amigos, alunos da faculdade, ex-alunos de personal, enfim, pequenininho, pouco. E aí eles falaram, faz uma aula de Pilates, a gente faz aqui, dá uma aula de Pilates pra gente. Eu falei, tá bom, vou dar uma aula de Pilates. Então, o momento foi ajudar essas pessoas a se movimentarem em casa, mas também fazer a parte de divulgação do estúdio. E aí eu peguei a minha esposa e dei uma aula para ela. Abri lá no dia do aniversário dela, a primeira aula do método Pilates em casa foi dia 26/3/2020. Eu abri e eu dei como se fosse uma aula experimental do estúdio, que eu já fazia uma parte solo para ela.
E nessa aula foi que a gente teve o primeiro depoimento que transformou a minha vida. O primeiro depoimento que eu recebi, eu não esqueço, minhas dores na lombar melhoraram. Aí eu ainda sou um pouquinho cético, falava assim, como que essa pessoa melhorou, eu aqui e a outra pessoa lá? Eu nunca vi, essa pessoa ela nunca me viu, mas eu consegui fazer isso? Falei, tá bom, né? Em uma aula só, em apenas uma aula aconteceu isso. Aí eu olhei aquilo ali e falei, não é possível. E aí as pessoas falaram, continua fazendo essas aulas, me ajudou e etc. Eu falei, tá bom. E aí a gente começou a fazer aulas semanais e depois a gente começou 2 vezes por semana. Online, então eu fazia essas 2 aulas ao vivo, 7 horas da noite. Por isso que as aulas da plataforma Pilates em Casa são 7 horas da noite, terças e quintas. Eu continuei fazendo essas aulas todas as semanas, até hoje eu não parei. As aulas individuais para os meus alunos até voltarem, né, ao presencial. E as aulas da faculdade, que eu ainda estava na Unifesp. Então, nesse momento, a gente estava equilibrando todos os pratos possíveis e imaginários. E quando foi passando 15 dias, que continuamos em lockdown, 30 dias, 2 meses, 3 meses, começou a ter mais pessoas nas aulas ao vivo ali do Instagram, e as pessoas foram compartilhando, a gente viu que isso estava crescendo, e a minha esposa falou assim, a gente precisa ajudar essas pessoas que não conseguem ir num estúdio, não conseguem fazer pilates em outro lugar, e que você realmente está ajudando elas. E eu comecei a acreditar nisso. E aí, em julho, de março até julho, a gente foi fazendo essas lives, e em julho a gente teve a ideia de fazer uma plataforma onde eu ia fazer isso refinadamente e de forma profissional para as pessoas que queriam. E aí surgiu a plataforma Pilates em Casa, que foi, vamos ajudar as pessoas em casa, que elas ou não podem ir numa academia, ou não tem uma academia, ou gostou de fazer ali comigo, que não sabia se era possível. E a ideia da plataforma era levar o método Pilates para a casa das pessoas, e não só isso, para as pessoas fazerem em qualquer lugar. Às vezes elas estão viajando, elas podem fazer Pilates. Elas estão num parque, ela pode fazer Pilates. Elas estão numa casa de alguém, elas podem fazer Pilates. E além de levar o Pilates para qualquer lugar, o objetivo do Pilates em Casa também foi vamos tornar o Pilates acessível. Porque a gente sabe que o Pilates Studio, ele não é acessível para todas as pessoas. Fazer Pilates 2, 3 vezes por semana num estúdio, 300, 400, 500, até mesmo 600 reais. E a gente sabe que não é a realidade de muita gente. Então, ter um valor acessível torna a saúde acessível. Então a gente pensou nisso, de ter um valor que as pessoas conseguissem pagar e que isso seja revertido para ela em questão de saúde. E não mais 1 ou 2 dias num estúdio, todos os dias. Então a gente criou a plataforma para não ser 1 ou 2 dias de aulas ao vivo, de ser 2 dias de aulas ao vivo, mais um cronograma de aulas para elas fazerem todos os dias. Então por que se chama plataforma? Porque elas têm hoje mais de 400 aulas à disposição, como se fosse um Netflix do Pilates. E ela pode escolher qualquer aula ali para ela fazer qualquer momento do dia, 24 horas por dia. Eu trago aulas específicas para as dores no joelho, dores nos pés, dores no quadril. Eu trago aulas teóricas sobre nervo ciático, sobre manguito rotador, sobre dores nos ombros, sobre coluna, para as pessoas entenderem o que são o problema dela, o que é o problema dela, e para resolver. Lembra que eu falei que o Pilates ele traz muita consciência? Mas não é só do corpo, é corpo e mente.
Então, se você souber onde está o seu nervo ciático, você vai pensar nele. Pensando nele, ele vai agir de forma diferente. Ou a musculatura também. Então, conhecendo o corpo, você faz diferente e isso torna-se mais efetivo. Então, a plataforma foi criada para atender as pessoas em qualquer lugar, de qualquer idade, com qualquer diagnóstico, porque o Pilates é para todos. E o Pilates não são aparelhos ou estúdio, o Pilates é um método. Então, isso que eu quero que as pessoas guardem e que lembrem. Que Pilates pode ser feito por qualquer pessoa, não tem contraindicação e por qualquer idade, independente da sua limitação. Eu acho que o que eu me orgulho assim em ter criado esse método Pilates em casa é que eu me aproximei muito mais do meu propósito. E isso pode estar um pouco batido hoje em dia, né, em falar de propósito e tudo mais, mas eu não jogo isso no ar. Eu vejo mesmo que o meu propósito desde sempre foi cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas, e que o Pilates em casa tornou isso possível mesmo sem eu conhecer diretamente as pessoas. Eu consigo corrigir as pessoas sem ver, eu consigo fazer com que elas se movimentem, consigo guiar elas através do Pilates em casa, guiar elas através do movimento, e que isso me aproxima realmente do meu propósito, que é de ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. E quando a gente fala em qualidade de vida, entra tudo isso que a gente falou, né? Se a pessoa ela é encurtada, perdeu a postura, ter uma postura melhor, ela ganha qualidade de vida. Se ela tem alívio de dores, ela ganha qualidade de vida. Se ela tem uma deficiência e a gente trata isso com Pilates, ela ganha qualidade de vida. Se ela não perde massa muscular, ela ganha qualidade de vida. Se ela consegue ficar de cócoras ali para brincar com um neto, com um filho, ela ganha qualidade de vida. E qualidade de vida não é só sobre viver mais. É sobre viver mais e viver bem, aproveitar cada momento do seu dia. É tempo de qualidade com a sua família, é tempo de qualidade com os seus amigos, é tempo de qualidade com você mesma. Isso é qualidade de vida. Então eu vejo que o meu propósito é melhorar a qualidade de vida das pessoas, e o Pilates ele trouxe isso de uma forma clara, jogou na minha cara assim na pandemia, falando assim, ó, você estava querendo fazer isso, agora está nas suas mãos e continue fazendo isso. Agora a gente vai ter o nosso primeiro filho, o Luca, e eu gostaria que ele, quando ele crescesse, ele entendesse o que o pai dele faz, que o pai dele muda a vida das pessoas. Ele transforma a vida das pessoas através do movimento. Então, se ele entendesse isso, eu já estava feliz, porque ele vai ver quantas pessoas, quantas vidas foram transformadas pelo movimento e que o pai dele ajudou nisso e guiou nisso. Então, se eu deixar isso para ele, para mim vai ser o melhor aprendizado assim, para ele. Mas o sedentarismo provocou o quê? Alguns problemas sérios de saúde. Dentre eles, um infarto, há alguns anos atrás. Não só isso, mas diariamente você acordar com dores pelo corpo é a coisa mais irritante que existe. Você acaba ficando mal-humorado e desconta em tudo e em todos. Eu entrei e não me arrependo nem um pouco, porque hoje as minhas dores, elas praticamente sumiram. Mas está sendo corrigido e o professor, com certeza, com as correções diárias dele, a gente consegue melhorar um pouquinho todo dia. Eu tenho condropatia nos dois joelhos e lombalgia e não subia escada, não levantava da cadeira, tinha que fazer alavanca, e graças ao professor já estou fazendo isso tudo, sedentarismo nunca mais. 15 de novembro, faz um ano que eu estou no Pilates em casa com o Renan. Estou adorando. Quando eu entrei, eu tinha um problema no ombro, que já tinha lutado com o médico, com fisioterapia, não melhorava. E comecei a fazer o Pilates, graças a Deus, melhorei tudo. Estou voando.
faço prancha, frontal, lateral, agachamento, eu faço tudo que Renan manda. Ó, tô com a blusinha Pilates em casa para comprovar que eu sou dessa família, viu? O corpo humano é uma obra-prima criada para o movimento. O mundo moderno tentou convencer a gente de que ficar parado era confortável, mas o conforto do sedentarismo cobra caro. Tira força, tira autonomia, tira alegria. E quando a gente escolhe se movimentar de novo, com segurança, com método, não é só o corpo que muda. A mente muda, a história muda, a família muda. O movimento cura. E o Pilates em Casa é apenas um dos caminhos que eu encontrei para colocar essa cura em prática todos os dias na vida real. O próximo passo agora não é meu, é seu. E eu te espero na aula 1, às 19 horas, ao vivo, no Desafio Pilates em Casa.